Bom dia, boa tarde, boa noite, bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar para vocês mais uma série de dúvidas que vocês deixaram para mim lá no YouTube. Até porque lá no Instagram eu respondo nas sextas-feiras das 21 horas de sexta até as 21 horas de sábado. Então, como eu sempre peço aqui, eu vou pedir toca a sineta para receber nossas notificações, já dá o legal aqui no nosso vídeo, né? Deixa um comentário bacana aqui pra gente, para o YouTube ver que isso aqui é um vídeo relevante para a sociedade, certo? Marca o gato, cachorro, papagaio, todo mundo que opera contigo e vem com a gente. Gurias, toca a vinheta aí. Gente, então nós vamos lá, vamos gravar hoje as perguntas que vocês deixaram para nós aí na última semana. As perguntas da semana passada eu respondi todas, de 2 vídeos gigantes, né? Então hoje tá mais simples aqui, né? Acho que a maior parte das perguntas agora ficou pro Instagram. E aí vamos matar aqui então o que ficou do YouTube nessa semana, ok? Vamos lá. O Anderson Silva. O Anderson Silva diz, na IN 1888, que país coloco para operações em exchanges descentralizadas, tipo Uniswap? Não coloca como exchange, né? Utiliza como carteira, senão não vai funcionar. Coloca lá em operações fora de exchange, né? Ou se colocar em exchange, faz lá, acho que tem alteração lá para endereço não conhecido. Não tem não, agora pensando, não tem não, tu vai ter que colocar como carteira, assim, coloca como carteira e país não identificado, daí vai funcionar, tá? Alarcon Fernandes, entendi que a coluna resultado na aba resultado na sua planilha de imposto simplificada de apuração mensal e sei que ela serve para saber se terei lucro, se maior que 35 pagarei DARF, o prejuízo, bem como obter o valor que devo colocar em rendimentos isentos e não tributáveis. Isso caso as alienações sejam menores ou igual a 35. No caso de prejuízo em alienações acima de 35, esse valor não pode ser compensado no lucro futuro. Então, uma dúvida que tenho é, no caso de rendimentos isentos e não tributáveis, quando faço operações de compra e venda que dão lucro e logo em seguida operações de compra e venda que dão prejuízo, tudo no mesmo mês, em alienações abaixo de 35, posso abater esse prejuízo do lucro ou preencher o somatório que eu vou colocar na declaração do IR? Não precisa, não, assim, não serve para nada. Eu te diria até que por questões de variação patrimonial, tu colocar só os lucros, tá? Num mês eu fiz uma operação de compra e venda que resultou num lucro de R$500. No mesmo mês fiz outra operação de compra e venda que resultou num prejuízo de R$50. Nesse mês, total das alienações não chegaram a 35k e digamos que só fiz essa operação no ano todo. O total dos rendimentos isentos e não tributáveis seria 500 menos 50, R$450, ou seria apenas o resultado positivo do mês de R$500. Aqui também não se desconta prejuízo, tal como na hora de pagar o DARF. Não vai te fazer diferença porque ele é isento e não tributável, tá? Por questões assim de, vamos lá, de manter um critério, coloca só os rendimentos, né, e não deduz lá os prejuízos dos rendimentos isentos, por questão de manter o critério, porque na verdade não vai ter efeito fiscal nenhum, tá? Então também não vai ter problema, ok? Então, não será esse o problema. Geni Silva Meira. Oi, Ana, hoje comprei R$1.000 em ETH e saquei para MetaMask. Não vendi nada desses R$1.000 em ETH, mas a MetaMask até agora gastou em taxas da rede quase R$300 em transações. Os 1.000 que eu tinha virou 700 sem vender nada. Como fica a informação para a Receita, tanto na IN como na declaração anual, se não vendi, mas foi comido R$300 de taxas? Tem uma outra moeda na carteira que fiz o envio e recebimento e daí comeu desse meu saldo de ETH. Parabéns pelo trabalho, Ana. Geni, a taxa, esse gás, né, ele vai ser uma alienação. Porque, na verdade, tu tá alienando o gás para pagar a taxa, né? Tu tá alienando o gás para pagar essa taxa, né? Então, tu vai considerar ele
como uma alienação, porque tu baixou esse gás para pagar uma despesa de taxa lá com a outra transferência. Então esse gás aliena, certo? Então ele é taxa lá para efeitos de IN 1888, né? Na tua moeda inicial ele não afeta o custo, mas ele afeta o custo daquilo que tu fez ali, né? Então assim, tu aliena o gás. Isso tu tem que, seja quando gás ou quando taxa, sempre que for em moeda tu vai ter que alienar, ok? Quando eu falo alienar, teu namorado já brincou comigo, ele disse que quando eu falo alienar nos vídeos para vocês, aliena a taxa, ele diz que dá vontade de dar em mim quando eu falo aliena a taxa. Quando eu quero dizer aliena a taxa, deixa eu dar um exemplo para vocês, tá? Só para ficar claro. Por exemplo, tu pagou uma taxa na Binance em BNB, certo? Quando tu paga uma taxa em BNB, o que tu tá fazendo? Tu tá gastando uma BNB do teu saldo, certo? Quando tu gasta uma BNB do teu saldo, o que tu tá fazendo na prática? Tu tá vendendo essa BNB. Então, quando eu digo aliena a taxa, é que tu tem que vender a taxa para pagar taxa, certo? Então, se ela foi utilizada para pagamento de taxa, é porque houve uma alienação disso. Então, aliena a taxa. É confuso, né? Mas é isso mesmo. A Bianca, entreguei IN 1888 com atraso. Como preencho o DARF 5720 no Cicalc para pagar a multa? O que seria o valor do principal? Tu vai entrar no 5722 lá no Cicalc. O valor principal é o valor da multa, certo? E depois não vai ter juros e multa sobre isso. Então, o valor principal ali já é o valor da multa. É que nem quando tu faz, sabe a multa do imposto de renda? Que lá o principal da multa do imposto de renda é 16574. É a mesma coisa, ele não vem com multa, com juros, é a mesma coisa. Vai pagar, botar esse valor de multa lá no valor principal e não vai atualizar e corrigir, fazer nada. Então, o valor total da guia é o valor da tua multa. Se é uma confissão espontânea, vai ser reduzido em 50%. Eric Rangel, Ana, paguei o DARF pelo saque em reais e não pela permuta. O valor do imposto seria o mesmo. 15% de 620 mil. Não sei o que a Receita vai pensar sobre isso. Eric, eu muito não recomendo fazer isso, tá? Não, o saque não é fato gerador, o fato gerador é a permuta. Por mais que tu me diga assim, não, mas não deu diferença ou deu um imposto maior. Se não deu diferença ou não deu um imposto maior, então recalcula tudo de forma a tu informar na permuta. Porque aí tu vai informar o pagamento referente à permuta, com o fato gerador sendo a permuta, tudo na IN na permuta, ou no GCAP na permuta, tudo na permuta e não no saque. Ok? Porque justamente para a Receita Federal não entender que tu fez errado, que tu tentaste simplificar, mas na verdade tu pagou o imposto todo, tu só não alocou de maneira certa. Então aloca isso de maneira certa. Evandro Monteiro, só gostaria de saber se entendi direito como declarar esse tipo de operação. Por exemplo, cria um LP token, eu adiciono um BUSD e um USDT, cada um com valor de R$1. Então seria um depósito para IN 1888. Ok, assim tenho como resultado um LP token que vale $2. Perfeito. Quando travo esse LP token lá na DEX, o outro agregador seria um saque. Cara, ele seria um saque em tese, né? Porque na verdade assim, ele não saiu da tua titularidade, certo? Tu até poderia considerar ele como um saque da DEX e uma entrada em carteira, porque tu vai deixar isso em estoque paradinho lá, certo? Isso seria uma forma. Tu tirar da DEX e colocar numa carteira separada, isso que tu deixou ali paradinho, entende? Só para efeito de controle, porque não saiu da tua titularidade e tu tens que declarar isso no teu estoque, porque ele vai começar a render, né? Quando desfaço esse LP token para voltar a ter um BUSD e um USDT, é só fazer o caminho contrário? Sim, o caminho que tu usar na ida é o que tu vai fazer na volta. Acho que deu para te me entender, né? Tu tem as duas formas de fazer, mas em ambas tu vai ter na mesma titularidade isso no teu estoque. A forma com que tu fizer, ou tu deixar em estoque na DEX, não saiu da tua titularidade, certo? Ou tu transferir isso para a carteira e considerar como uma carteira, para te poder ter esse estoque em separado, o efeito fiscal vai ser o mesmo, certo? E depois na volta tu vai só desfazer essas operações.
Aqui as gurias estão dizendo aqui pra mim, a Rachel, acho que foi a Rachel que fez a varredura, tá dizendo que o Evandro sugeriu um vídeo só com esse tipo de tema. Evandro, vou tentar, tá? Eu vou dizer assim, eu não vou ficar prometendo muito vídeo até abril, porque nós estamos atolados até o pescoço, certo? Mas eu vou tentar, ok? Sugestão anotada. Inclusive nas lives, procura ver que nas lives, em geral, tem uma live até lá no JP, onde eu falei bastante sobre esses assuntos, lá no JP Oliveira. Nós vamos tentar fazer umas lives aí, a gente tem programado aí com algumas exchanges, umas lives onde a gente vai poder explorar melhor isso. Alexandre Moraes, o contador vai conferir ordem por ordem para apurar meus ganhos de capital, faço controle rigoroso das minhas operações, mas não guardo os prints na base de dados. Me preocupa o fato de ter que operar com vários corretores, porque não tem tudo que precisamos num lugar só. Só é interessante declarar a taxa quando ela for grande, não? Agora, os grandes investidores pagam em uma única transação que leva anos para juntar. Alexandre, o contador vai conferir ordem por ordem. Cara, graças a Deus tu achar um contador que vai conferir ordem por ordem, tá? Isso assim, tu tem que dar graças a Deus. Tá falando o contador, o teu contador, né? Porque, na verdade, assim, o teu contador deveria saber fazer isso. Nem sempre o contador manja de cripto para fazer isso, e tu vai ter que ou dar essa parte pronta para ele, ou tu manda esse contador fazer lá o meu curso, certo? Que daí eu vou ensinar para ele como é que faz. Mas aí, o interessante seria, assim, que ele conferisse, que ele fizesse esses cálculos, tá? A taxa, eu não diria que só quando é grande, eu diria que o importante da taxa é tu ter ela para deduzir ela como o custo dos teus lucros, certo? Então, o interessante é ser venda considerada dedução, né? Se alienação considerada dedução da taxa. Mas tomara que tu ache um contador que consiga fazer isso, né? Manda, já toca ele pro nosso curso aqui. Toca ele pro nosso curso aqui, querido. Joelson Costa. Estou minerando uma moeda de um projeto que nem foi lançado em nuvem no meu smartphone. Tenho que declarar? Depende. Na verdade, se tu tá minerando, né? Tu tem que ter só o controle de estoque disso, se tu não alienou, né? E tu não pagou nada com isso, não gastou o valor igual ou superior a 5 mil reais para ter declaração de bens e direitos, em tese tu não tem que informar em lugar nenhum, certo? Mas tu tem que ter o controle de estoque disso, ok? Então o fato de tu estar minerando isso só não te faz obrigatória a declaração. O Thiago, depois de sacar os dodges do jogo do site para a carteira da mineradora, você disse que eu deveria tributar se houvesse permuta. Em 2019 eu troquei os dodges por 45 doll e depois fiz diversas outras trocas dentro da mineradora. Não saquei e deixei parado esse valor até 2021. Nesse caso, não haveria isenção até 35 mil. Cara, eu não vou fazer a conta aqui, eu não sei exatamente quanto vai dar todas essas permutas, tá? Mas tu vai tributar se houve a permuta. Se não houve a permuta, houve o rendimento isento da operação. Porque houve uma permuta, se não houve lucro tributável, houve lucro isento, certo? Ou houve prejuízo. Isso tu vai ter que apurar com as cotações. Tu está dizendo que fez diversas trocas, todas as trocas que tu fizestes, vão gerar operações sujeitas a ganho de capital. Ser tributável ou não, que entra aí a questão dos 35 mil. Lembrando que você disse na live do Furioso que a isenção até 35 mil para o jogo Axie Infinity. Em ambos os casos são jogos que pagam criptomoedas. Acho errado eu pagar imposto apenas por trocar por doll, sendo que não ganhei quase nada, nem cheguei perto do limite de isenção. Só 45 doll de lucro. A questão do jogo, deixa eu deixar claro aqui, né? Primeiro que eu não faço regras, muito menos, não faço lei nenhuma. A questão do jogo, que fique claro, o que eu quis dizer, não é que o Axie tenha uma isenção diferenciada de qualquer coisa, certo? Ele não tem. A questão é que se tu é só Axie jogador e tu ganha pouco, é só jogo, né? E tu ganha um valor pequeno, às vezes abaixo de 5 mil reais aí, mesmo que tu faça aí 4, 5 permutas, tu não vai ter imposto a pagar, porque tu vai estar na questão da isenção. Então, por isso a gente falou lá no Furioso em eventualmente pegar esse Axie e jogar direto, né, como rendimento isento e não tributável, porque pela conta que a gente fez, só o Axie jogador vai acabar não alcançando nem os 30 para IN, nem os 35 para isenção. Então não é uma questão de justo ou não justo, a questão é de cálculo. Tu tem que fazer os teus cálculos. Eu não
sei de cabeça aqui, não tenho de cabeça a cotação disso que tu tá me dizendo. O que tu tem que fazer? A conta disso. Eu te sugiro usar minha planilha. Vai lá e usa a nossa planilha, né, lá no blog e faz a conta para ver se isso é tributável ou não. A planilha vai te ajudar a calcular se isento ou não, certo? O Duba Frank tem uma dúvida. Se eu enviar o SDT de um endereço meu para um outro endereço meu em uma carteira do MetaMask, ou seja, se eu enviar o SDT para mim mesmo, isso conta como transferência e precisa ir para IN? Olha só, é de MetaMask para MetaMask, pelo que eu estou entendendo, certo? Se é de MetaMask para MetaMask, porra, não informa, né? Até porque a gente não está botando o número de carteira ali, não ficou obrigatório, né? Se é de MetaMask para MetaMask, tua MetaMask mesmo, tu só gerou novo endereço, não, eu não informaria, tá? Agora, são duas caras, aí sim, mas eu não informaria. Não vai fazer diferença e é uma mera transferência também, não tem diferença fiscal nenhuma, não tem efeito tributário isso. O Vitor Silva, existe uma plataforma chamada BlockFi, ela é considerada uma exchange internacional, pois procurei o CNPJ dela e não encontrei, queria saber se ela informa as operações à Receita Brasileira. Desde já, muito obrigada. Muito obrigado. Olha, veja bem. Se ela não tem CNPJ, tudo que não tem CNPJ no Brasil não está obrigado a IN, porque não é nacional, certo? É fora. E tudo que é fora não reporta a IN, ok? Isso é básico número 1. Só que quando não reporta, quem tem que reportar? A responsabilidade é tua. Depois, o Hardv, não sei pronunciar direito. Se alguém em 2010 comprou Bitcoin a menos de R$1 cada um, vamos supor que tenha comprado 900 bitcoins por R$900. Te dou meu telefone, querido. Se ele rodou até hoje, como fica para a Receita? Cara, se tu fez tudo certo, né? Tu tem isso declarado, se tu não tem isso declarado, já te aconselho, abre já a tua declaração dos últimos 5 anos, informa isso, né? Informa que tu comprou, como tu comprou, e quando tu comprou, certo? Para te ter isso no teu controle de estoque, porque em algum momento, se tu realizar isso, tu vai pagar um imposto gigante. O imposto tu vai pagar de qualquer forma. A minha preocupação aqui seria tu dar origem a esses bitcoins, ok? Mas acontece, tá? Eu já vi casos de acontecer, ok? E tudo bem, não é ilegal, né? Não é ilegal tu ter Bitcoin lá do tempo que era barato, né? Na verdade, a ilegalidade aqui é relativa ao fato de tu não ter declarado, né? Uma vez que tu só holdou, nem teria imposto. O imposto é, na verdade, só quando tu fizer a liquidação. A liquidação, a alienação ou por permuta ou por venda. Então tu não tem efeito fiscal aqui. Tu tem a questão da informação que tu não fez. A primeira coisa que eu faria, se fosse meu, esses bitcoins, era refazer a informação dos últimos 5 anos do imposto de renda. Provavelmente essa compra não tem mais comprovante. O valor de compra foi abaixo de R$1.000, então nunca precisou ser declarado. Ó, eu só vou te dizer uma coisa assim, ó. Se tu comprou esses 900 bitcoins, eles estão em algum lugar, eles têm uma carteira, eles têm alguma comprovação em blockchain, certo? Então, por blockchain dá pra gente ver o que aconteceu, quando entraram, como é que foi, Então, assim, pela própria blockchain aí, talvez a gente pudesse ter aí algum tipo de comprovante, ok? Porém, esse cara hoje é milionário. Vou te dar meu telefone, querido. Me vende os bitcoins a R$1 aí que eu compro. Infelizmente, esse cara não sou eu. Tá bem. Gente, sendo o que tínhamos para o momento, toca o sininho. Até semana que vem. Beijo grande. Tchau, tchau.